Não, foi bom falar. Bom, gente, então o intuito nosso é dar um respaldo para vocês de assuntos tecnológicos, né? Que envolvam o nosso dia a dia, o nosso dia a dia na prática mesmo, né? E assuntos que a gente não consegue estar abordando em sala de aula com muita constância por causa do tempo, das ementas, das disciplinas, né? Então, realmente, é uma recepção para vocês, a gente quer que vocês se sintam abraçados por toda a equipe da FAM com essas palestras aí, né? No nosso caso, a gente vai ter os cursos vão ter 4 palestras, né? 4 dias de palestra, segunda, terça, quarta e quinta. E o que a gente vai estar computando para vocês, horas de atividades complementares. Mas para tal, a gente vai precisar que vocês submetam um resumo da palestra, né? Fazer um resumo da palestra e subir no portal de atividade complementar. Bom, como tem aluno de outros cursos aí, eu acho que eu não me apresentei, né? Eu sou professora Maria Cristina Aranda. E sou coordenador do curso Ciência da Computação, ok? O professor Marco pediu para passar direto para o professor Olímpio. Assim vamos fazer, né? O professor Olímpio, ele é um professor com um currículo muito grande, muito extenso aí. Eu não vou nem falar o nome da empresa que ele trabalha, porque é qualquer coisa que eu não sei falar, qual é o nome da empresa dele, é muito estranho, eu não consigo falar, só consigo ler, né? É consultor e gerente de projetos da Quadion, tá certo? Tá certo? Então tá bom, tá? E ele trabalhou por muitos anos também na Embratel. Atualmente é professor universitário tanto na área de elétrica, eletrônica, como TI, né, Cezinha? Isso. O nosso famoso Cezinha, né? Ok? Cezinha, se você quiser falar mais um pouco de você, sinta-se à vontade, tá? E boa palestra. Então, gente, o que eu peço para vocês? Vocês vão estar fazendo um relatório dessas palestras aí para poder computar hora de atividade. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão falando comigo depois. Vamos abrir a palavra para o professor César, ele vai ter 1h e pouquinho para estar falando, aí depois a gente vem com as perguntas. Tudo bem? Vamos lá, professor. Bom, boa noite a todos, então. Aos meus alunos que eu já conheço, quer dizer, dispensa a apresentação. Aos alunos que eu não conheço ainda, eu não dou muita importância à titulação. Eu acho que, na minha concepção, a experiência de ter trabalhado em empresas, né, fora da FAM, concomitantemente com as aulas, eu acho que já capacita pessoas para poderem trocar experiências, né? Então, quando a Cristina me convidou para essa aula, palestra, na realidade, eu pensei em não transformar isso daqui numa palestra, e sim num bate-papo com todos vocês. Durante as aulas, poucas vezes a gente consegue conversar a respeito de assuntos que dizem respeito à nossa vida diária, ao cotidiano, né? Então, as pessoas resolvem, por exemplo, ir para a faculdade, fazer um curso de tecnologia da informação, ou de ciência da computação, ou engenharia elétrica, e grande parte das pessoas, elas até ficam, de uma certa maneira, frustradas, né? Porque nesses cursos a gente dá muito embasamento teórico e muito ferramental para trabalhar, né? A gente precisa aprender as ferramentas, que na realidade a gente até fica sem saber, né? Aonde que efetivamente a gente vai usar todas essas ferramentas que a faculdade nos habilita, né? Que os professores nos ensinam, né? É aquela história. Às vezes a gente tem que aprender a fazer contas matemáticas, mas a gente nunca sabe aonde que a gente vai usar essas contas e por que a gente vai usá-las, né? Então, eu pensei em tratar essa aula inaugural dentro dessa semana, que tem até um nome, né? Ativa Ação, né? Quer dizer, é uma semana que visa exatamente trocar essas experiências, tá? E vamos ver se a gente
consegue entender melhor a utilização dessas tecnologias todas de informação na nossa vida pessoal. Tá? Antes, porém, é interessante a gente ter o conhecimento de algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, sistemas de informação, né? O que o profissional de sistemas de informação faz? Tá? Se a gente for ver lá no CBO, né, Cadastro Brasileiro de Ocupações, né? Então tem algumas definições. Eles dizem que o profissional de sistemas de informação, ele administra fluxos de informação em qualquer rede de computadores, seja de empresas ou redes particulares. Ele desenvolve sistemas de armazenamento e recuperação de dados, tá? E isso ele faz em empresas de qualquer tamanho e de diversos setores da economia. Ah, legal. Então o cara fala assim, eu vou fazer ciência da computação porque eu acho que eu gosto disso, né? Já o profissional de tecnologia da informação, ele é o responsável por gerenciar as informações de uma organização, de uma empresa, tá? Criando e distribuindo informações, né, entre as redes da empresa, além de lidar com processamento de dados. Tá? Engenharia de software, né, a parte de informática e etc. Tanto hardware quanto software. Ah, legal. O cara que faz engenharia, né, engenharia elétrica, né? O que é engenharia elétrica? A engenharia elétrica é a área que estuda a transmissão, recepção, produção e distribuição de energia. E veja bem, isso é interessante, porque quando a gente fala de distribuição de energia, a gente esquece que telecomunicações, por exemplo, é também energia, né? Então, telecomunicações está dentro da engenharia elétrica. Inclusive, é uma coisa tão importante que tem até uma engenharia própria para isso. O engenheiro eletricista, ele faz automação e controle, por exemplo, né? Então, ele é o cara que cuida tanto da programação quanto da construção e projeto de automação das empresas. Tá? É uma coisa tão legal, tão abrangente, tão grande, que já tem até uma engenharia própria para isso. Tá? O cientista da computação, né, o cara que faz ciência da computação, ele é o cara que vai elaborar os programas de computação, né, os programas de informática, ele vai analisar a necessidade do desenvolvimento de softwares novos, né, de interfaces, ou seja, maneiras com que ele faz a interação, né, do software com o ser humano, tá? E eles são cientistas, eles cuidam desde a parte mais básica, né, da interação, até uns programas mais complexos. Tá? Agora, o problema maior mesmo é a gente entender, né, o que essa tecnologia ajuda a gente no dia a dia. Tá? Para que existem essas profissões, esses profissionais? Ou seja, para que vocês existem? Né? O que vocês vão fazer depois que se formarem? Né? Isso, às vezes, deixa a gente até meio apreensivo, né? Mas a gente não deve ficar apreensivo, porque, naturalmente, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo conhecimentos, né? E os conhecimentos vão sendo adquiridos de maneira cumulativa e bem devagarzinho. Ou seja, eles vão sedimentando, entrando um em cima do outro, por vezes se encaixando várias áreas, né? E depois que ele se encaixa, de repente você faz um puxadinho para fazer uma especialização em uma determinada área que você mais gosta, né? E eu sei que vocês têm muitas dúvidas, né, com relação a isso. Pelo menos os meus alunos, às vezes, eles me perguntam e questionam sobre onde eu uso. Legal, César, você está me explicando isso e aonde eu vou usar. Bom, não é novidade para ninguém que qualquer um desses profissionais
ou qualquer um de vocês, vai tratar com informação, né? E aí cabe a gente fazer uma distinção interessante entre o que é informação do que é dado, né? Dado. Geralmente a gente confunde essas coisas, tá? As pessoas acham que dados, né, dados colhidos, dados pesquisados, né, numa determinada entrevista, numa determinada pesquisa, né, os dados são informação. Eles não são. Dados nada mais são do que coisas que, eventualmente, se a gente não souber manipular essas coisas de uma maneira correta, ela não vai servir de nada para a gente, tá? Ou seja, se a gente for fazer o paralelo, a gente pode entender que a informação, ela advém da coleta de dados. Mas para que essa coleta de dados se transforme em informação para a gente usar, a gente tem que manipular isso daí. A gente tem que mexer, né? Principalmente nós da área de ciência da computação, tecnologia da informação, a gente trabalha muito com esse termo, né? Não, vamos gerenciamento de dados, vamos gerenciar dados, guardar dados, mover dados, tá? E quando a gente está fazendo isso, na realidade, a gente não está mexendo com informação em si. A gente está mexendo com coisas que, se não forem manipuladas de uma maneira correta, elas não servem de nada para a gente. Não trazem conhecimento nenhum, tá? Então, na vida da gente, a gente não trabalha diretamente com os dados, tá? A gente trabalha com a informação, tá? E mais ainda, né? A gente pode dizer que o dado ele não possui, como que diz, significado relevante e não conduz a nenhuma compreensão, tá? Sem que a gente consiga ordenar e organizar esses dados de forma a produzir alguma coisa útil para a nossa compreensão. Tá? Então, o cara que faz tecnologia da informação, ciência da computação e engenharia, ele vai trabalhar com esses dados, tá? De uma forma que ele consiga transformar isso em algo útil para a gente, né? A informação, então, a gente poderia dizer que seriam os dados processados sobre alguém ou alguma coisa, né? E é interessante a gente começar a pensar como que a gente faz isso. Então, eu vou dar um exemplo, assim, que me passou pela cabeça agora e talvez vocês possam entender melhor. Por exemplo, a gente fala muito de agricultura no Brasil, no mundo, né? Que a gente precisa melhorar a agricultura e tal. E daí, que relação que teria, né, coleta de dados com a melhoria da agricultura no país? É possível a gente fazer essa relação direta, né? E aí que vem o nosso conhecimento. Vamos imaginar assim, se a gente for analisar todos os tipos de terra que existem na natureza, a gente sabe que tem terra fértil, terra que não é fértil, terra que é misturada com areia, né? Terra que tem mais componentes orgânicos, portanto é melhor para você plantar as coisas nela. Terra que é muito arenosa, que nem o deserto, por exemplo, que só tem sílica, areia, e é muito difícil de você plantar as coisas lá. Tem terra seca, terra que é muito úmida, tem plantas que desenvolvem melhor em uma e na outra. Só que isso tudo que eu estou falando para vocês são dados que a gente pode colher através de pesquisa, através de observação na natureza. Tá? E quando a gente pega esses dados, né, e a gente coloca num lugar, tipo, antigamente a gente fazia isso em folhas, né, em papel, fichinhas, sei lá. Hoje a gente já tem a tecnologia para nos ajudar. Então, o que a gente faz? A gente transforma esses dados em informações elétricas, para a gente guardar em algum lugar, né? A gente geralmente guarda isso num banco que a gente já chama de banco de dados, tá?
Isso fica guardado e alguém vai analisar esses dados para verificar, por exemplo, localização onde é possível a gente plantar determinado tipo de planta. Tá? E essa análise, né, nos dá a informação que a gente precisa para saber onde plantar. E o profissional da área de vocês, todas essas que eu falei, em momentos diferentes, vai trabalhar com esses dados. O tecnólogo de informação, né, vai pegar esses dados e vai arranjar uma maneira de transferir, né, essa informação obtida a partir desses dados para, de repente, uma sala onde tem alguém que toma a decisão, né, para onde plantar, onde não plantar. Né? O engenheiro vai ter que produzir equipamentos de transmissão, equipamentos eletrônicos que possam fazer, né, com que esse fluxo de informação saia do banco de dados e chegue lá no computador do cara que está na mesa. O cientista da computação vai ter que desenvolver um aplicativo, um software, alguma coisa, para que a pessoa que esteja na frente do computador consiga entrar nesta informação que foi recebida num banco de dados que eventualmente está até distante, tá? Para, através de gráficos, através de telas, né, de informações bonitinhas, né, devidamente organizadas, né, na tela do computador, para que ele tome uma decisão. Né? E isso tudo são coisas do dia a dia. Né? Essa é uma das utilizações da tecnologia de informação. Né? Por exemplo, os engenheiros projetaram satélites, a gente lançou os satélites. Os satélites lançam ondas eletromagnéticas para a Terra. Tá? Os físicos dizem que essas ondas, dependendo das frequências e dependendo dos comprimentos de onda dessas ondas, tá? Elas penetram mais ou menos em determinados materiais, por exemplo. Ou elas refletem mais ou menos conforme o material que está ali. Então, através da reflexão dessas ondas eletromagnéticas, se você tiver um sensor, você consegue, por exemplo, descobrir se aquela região que está sendo iluminada pelas ondas eletromagnéticas, por exemplo, se é uma região de floresta, se é uma região de deserto, se é uma região até que tenha terra com determinados minerais. Né? E isso é a utilização do conhecimento que a gente eventualmente vem a adquirir nos cursos que a gente faz para trazer um benefício para a sociedade. Né? Por isso que eu brinco, né? A gente está morando na Terra, um dia a Terra vai acabar, a gente tem que ir morar em Marte. Mas a gente já sabe, por experiências, usando essa tecnologia de informação, usando a ciência da computação, usando a engenharia eletrônica, né, que fez os robozinhos que foram lá, os foguetes, etc., etc., a gente consegue saber que Marte não tem as características necessárias para que a gente consiga viver lá tranquilamente. Tá? Então, a gente parte para outros planetas. E daí vem a tecnologia da informação de novo. A gente aponta um radiotelescópio para o espaço, né? Os astrônomos, né, fazem muito isso. Eles analisam ondas eletromagnéticas que são enviadas de outros planetas para a gente, de outros sóis, tá? Que refletem nesses planetas e enviam essas ondas para a gente. E através dessa análise de dados, a gente consegue gerar informações. Por exemplo, inclusive, descobrir se determinado planeta tem H2O, por exemplo, que é a molécula da água. Né? Se tem H2, né, que é o hidrogênio, ou se tem O2, que é o oxigênio. Daí você fala, nossa, mas isso tudo está interligado? Tá, isso tudo está interligado. O problema todo é que quando a gente faz os cursos, né, a gente começa
aprender do início, né? A gente não começa a aprender lá do final, né? E a gente vai montando esse conhecimento, tá? Através das aulas, né? Para que esse conhecimento possibilite a gente a utilizar no nosso dia a dia toda essa camada, essa grande quantidade de informações. E, óbvio, cada curso tem a sua especialização. O de tecnologia de informação vai se preocupar mais com a organização dos dados e a transmissão dos dados para um computador. O cientista da computação vai entender aquilo e vai fazer um modelo matemático para que aquela informação que chegue no computador seja traduzido e apresentado para o ser humano de uma maneira que ele consiga entender, né? O engenheiro eletricista, tá? O engenheiro de automação vai fazer o quê? O robozinho que vai para Marte vai ter que cavar, fazer experiências. O engenheiro químico vai ajudar na decomposição das matérias químicas que tem no planeta. Ou seja, o que eu quero dizer é que cada área que a gente escolhe, ela tem uma especificidade, né? E, infelizmente, né, às vezes a gente vai conseguir juntar esses conhecimentos todos, tá? Só lá no último semestre, ou no penúltimo semestre, através da junção das matérias. E eu vou dizer para vocês, às vezes, matérias que a gente nem tem ideia de que a gente possa utilizar para isso, elas são as matérias-chave para que a gente consiga entender essa embolagem, né? Não sei se existe esse termo, né? Mas essa maçaroca de informação, né? De dados, de comunicação, de apresentação na tela, de interpretação, tá? De rapidez, né? Porque o que significa rapidez? Imagina assim, eu preciso... O tecnólogo de informação vai cuidar de uma rede de computadores, né? E essa rede tem que transmitir, por exemplo, informação, né? Os dados convertidos em informação de uma mesa de operação lá hospitalar, no Hospital de Recife, para que eu, que sou médico, chefe de uma equipe remota, consiga dar meu parecer se a operação está sendo bem ou mal realizada, ou até remotamente eu posso assumir daqui os instrumentos que estão na mão de um robô feito pelo engenheiro de automação e controle, né, que está cortando o paciente lá em Recife. Olha que interessante, ou seja, o cientista da computação, às vezes, ele pensa em joguinho, né? Mas joguinho é legal, tudo bem, mas a gente tem outras utilidades para esse tipo de conhecimento. Esta da operação que eu estou dizendo para vocês é uma possibilidade. Por quê? Porque, veja bem, o cientista da computação tem que pegar a informação que está sendo transportada para mim e converter ela numa imagem, concorda? Numa imagem que vai aparecer na tela do meu computador, tá? Se for uma imagem tridimensional, por exemplo, é melhor ainda. Por quê? Porque daí eu vou ter sensação de profundidade, né? Se o motorzinho que eu estiver mexendo na mão tiver pressão, né? Ou seja, o engenheiro de automação conseguir fazer uma coisa que quando eu mexer, eu tenha a sensação igual a que eu tivesse se eu estivesse operando a pessoa no local, vai ser melhor para mim, concorda? Eu vou sentir textura, eu vou sentir força. Só que para fazer isso tudo, né, isso tem que ser convertido, né, de dados, né, que são a força, não sei, aquelas coisas reais que acontecem lá na mesa de operação. Eles têm que ser convertidos em eletricidade, digitalizados, obviamente. Depois tem que ser transmitidos com segurança, concorda? Não pode perder parte dessa informação
ao longo do caminho. Então, a tecnologia da informação tem que garantir que o que eu estou recebendo aqui nos sensores, na minha mão e na minha tela de computador, seja exatamente a reprodução real do que está acontecendo lá em Recife, na mesa de operação. Eu vou mexer aqui, né? O engenheiro eletricista tem que garantir que esses impulsos elétricos que vão se transformar em através de sistemas, né, de controle e de mexer, dando força nos meus dedos, etc., etc., que eu consiga sentir no meu dedo, né, essa transformação. E mais, o cientista da computação vai ter que transformar aquilo numa imagem perfeita, né, para que eu tenha a visão específica e correta do que está acontecendo lá. Né? Olha que interessante. Então, todas essas áreas de tecnologia e a gente usa no dia a dia. E mais, hoje mesmo, a gente está utilizando a tecnologia da informação, né, para proporcionar que a gente bata esse papo. Né? Que, por enquanto, está sendo um monólogo, mas daqui a pouco eu espero que seja um diálogo, né, mediado pela nossa coordenadora aí, né, para que a gente consiga atender, né, as dúvidas, os anseios e as frustrações de vocês, que estão diretamente inseridos dentro de uma conotação científica, porque vocês estão na academia, vocês estão numa faculdade, né, com a possibilidade de aprofundarem o conhecimento no nível de conseguir projetar, entender, calcular, né, transformar esses dados em informação, transferir informação de um lugar para outro, para fazer com que isso seja útil para a sociedade. Né? Essa aula remota, ela faz isso com a gente também. Né? Ela possibilita que, mesmo eu não estando aí na presença de vocês, e fico muito triste com isso, porque vocês sabem que o meu prazer é olhar na cara de vocês e ver se vocês estão entendendo, estão gostando, não estão gostando, porque se eu percebo isso, é uma percepção que eu não tenho, né? Se eu percebesse isso através dessa comunicação, poderia melhorar a explicação. Por exemplo, vocês podem estar dormindo aí do lado de vocês. Né? Eu não queria que vocês dormissem. Né? Mas tem gente que pode estar assistindo a novela e eu não estou vendo. Está no WhatsApp. Entendeu? Então eu não sei qual é a reação de vocês. Né? Se vocês estão empolgados, se não estão, se estão achando um puta papo que não leva a nada, que não serve para nada, não estão entendendo nada. Entendeu? Se eu conseguisse visualizar vocês, né, então seria melhor para mim e melhor para vocês. Então a aula presencial é muito boa nesse quesito. Entretanto, né, tem a seguinte colocação. Um cientista da computação, por exemplo, poderia fazer, né, uma tela grandona, né, que desse para ver 175 pessoas, tá? Pelo menos a cara de todas elas, tá? E eu conseguisse selecionar, assim, para dar um zoom, né? Que nem você, viu, Gustavo? Se você quiser, você pode apertar na carinha de alguém que você escolher aí e colocar o PIN, né? O pininho. Daí, pum, vai aparecer só essa pessoa para você. Se tiver, por exemplo, quer ficar paquerando uma garota aí, a tecnologia já lhe permite fazer isso. Você pega a foto da menina, vai lá, coloca no PIN e fica olhando só para ela. E não presta atenção no que eu estou falando. Né? Tudo bem. Você vai conseguir namorar, mas também não vai entender nada, daí não vai conseguir fazer o resumo. Né? Então, a tecnologia permite que a gente faça tudo, desde que a gente consiga aprender como fazer este tudo. Né? E daí que entra a coisa que a gente mais detesta, né? Matemática. Né? Olha que interessante.
Quando a gente olha para a natureza, por exemplo, um pôr do sol, imagina que você esteja na praia, olhando o mar, tem um barquinho, duas gaivotas, né? Não urubu, duas gaivotas voando, né? São afrodescendentes, mas são gaivotas. E daí você olha para aquilo e você fala o quê? Nossa, que paisagem bonita, né? Tá. A gente entende que a nossa visão, ela vê aquilo, vê aquela paisagem, e, obviamente, o nosso cérebro interpreta isso, mas a gente não percebe que o que está acontecendo ali é uma transformação matemática. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente está vendo, tá, tem contorno, né, tem distância do teu olho, tá, tem iluminação, tem reflexo, tá? Isso tudo pode ser transformado em matemática, né? É que a gente não sabe fazer isso, né? Não é que a gente não sabe. A gente até sabe, dá até para aprender e a gente aprende, mas a pessoa que ensina para a gente só ensina a gente fazer conta. Ela nunca ensina assim, mas você está vendo física, o cara fala, então, né, o carro está fazendo um movimento, e daí tem uma velocidade, daí você decora aquelas fórmulas, você sabe, dependendo da velocidade, aonde que o carro vai bater com o outro, quanto vai de força, né? Pô, legal, você sabe fazer aquele exercício do carro, tá? Ou do reflexo do espelho, bate, a onda vem, não sei o que lá, você vê o que é imagem real, se inverte, se não inverte, usa lente, tá. Só que tudo isso acontece no nosso olho, acontece na paisagem. As distâncias são as mesmas. Se você imaginar que nem computação, né, ciência da computação, né, olha que maravilha. Cada pontinho da imagem dessa praia que você está vendo, se você chamar esse pontinho de pixel, e todo mundo já tem noção do que é pixel, né? Porque todo mundo mexe com o computador, né? Só não sabe o que é, né, o pixel, né? Mas sabe que tem. Pô, então a imagem natural que a gente está vendo, a gente pode fazer uma gradezinha pequenininha, tá? E desenhar aquilo como sendo pixel. Olha que maravilha. Bom, então cada pixel daquele tem uma cor, tem uma intensidade, tem um reflexo, tem uma distância do seu olho, da sua retina, e isso tudo vai chegar lá. Ou seja, uma imagem natural, de praia, de pôr do sol, ela pode ser escrita matematicamente. Né? Escrita matematicamente. Uma função, né? Uma função. Tipo, sei lá. Só que é uma função de, cara, trocentas variáveis. Concorda? Muitas variáveis. Tá? Não é aquele que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? A gente vai ter várias variáveis. Essas coisas são mais complexas. Né? Tão complexas que talvez se a gente vê a matemática mesmo, talvez não seja legal a gente descrever em forma de função, né? Quiçá fosse necessário a gente escrever os pixels em forma de matriz. A gente aprendeu matriz em álgebra, né? Só que a gente não sabe para que usa, tá? A gente fala um monte de matriz transversa, soma, divide, acha matriz transversa, vê, multiplica linha, coluna. É loucura a matriz, não é? A gente faz matriz 5 por 5, acha loucura. Imagina uma matriz 1024 por 1024, tá? Cara, é muito louco isso, tá? E é louco pensar assim. O nosso cérebro faz isso automaticamente. Tá? Então, gente, quando a gente pensa, né, como que a gente consegue transformar dados, né? Por exemplo, essa imagem são dados, concorda? Porque se a gente pegar pixel por pixel lá, um é o pixel do bico da gaivota, o outro é o pixel do nariz do bico da gaivota, o do olho da gaivota, o outro é o pixel do sol,
o outro é um pixel da palmeira, né? Todo mundo imagina a praia, se imagina com palmeira, coqueira, né? Um negócio lindo, o barquinho, né? Um é o pixel lá da pontinha da vela do barco. Então, todos esses pixels, podem ser convertidos em eletricidade. E é assim que a câmera digital funciona, nosso celular. Tá vendo? Onde a gente usa isso no dia a dia? Quando você aponta o celular e tira uma foto dessa paisagem, você está fazendo exatamente isso. Você está utilizando todo esse conhecimento que você está adquirindo em todos os cursos que você está fazendo, tá? Sem saber, né? Sem saber. Mas o cara que projetou a câmera, né, que projetou o celular, tá? Esse cara sabe. Porque esse cara teve aulas, né? Várias aulas, de um monte de coisa, né? O Eduardo fez uma breve pesquisa ali. Isso, olha lá, pixel é a contração de picture element. Ele viu no Wikipedia, tá? No monitor colorido, cada pixel é composto por um conjunto de 3 pontos, né? Cada um desses pontos é capaz de exibir 256 tonalidades. Beleza. Gente, olha que interessante. Legal, obrigado, Eduardo. É isso aí. Né? Olha que interessante, a curiosidade humana. Né? Porque eu falei isso, de repente, quando você falava em pixel, você pensava só no computador, concorda? Agora não, você já está olhando para a estrada quando você está indo de Americana para Megalópole de Limeira, onde eu moro, né? A maior cidade do interior de Piracicaba. Né? Daí você vai vendo a paisagem e imagina você enxergar aquilo como pixel. Cara, é um Matrix, né? Nossa, é uma matriz, cara. Então a gente está na matriz, no Matrix. Então é isso que é a matriz. Né? É isso que é a matriz que o cara do filme falou. E o legal disso tudo, cara, é que a gente está numa faculdade de tecnologia, né? E a gente consegue entender essas coisas de uma maneira mais gostosa, né? Entendendo a fundo, né? Quanto mais pixel, né? De acordo com a pesquisa aqui do Eduardo, quanto mais pixels você tem, tá? Mais definição você tem na imagem, né? Daí você vai ficando velhinho, teu olho vai enfraquecendo, os músculos oculares, né? Começa a ficar, né? Você sabe, o problema que a gente tem na meia-idade é que os músculos, eles amolecem. Então, o músculo do olho, né? Ele fica mole. Então, ele não consegue fazer uma força para fazer o globo ocular, né? Ele achatar e alargar para fazer o quê? Para que o cristalino afaste ou fique mais perto da retina, que é onde forma a imagem que o nosso cérebro entende, né? Mas o mundo que a gente vê aí fora é um mundo com muitos pixels. Muitos pixels. Então, daí não dá para a gente reproduzir isso na computação, né? Por quê? Porque a gente tinha limites. Limites, né? Mas agora, se eu compro uma placa de vídeo com RAM, DDR5, com 800 mil CUDA-core, né? Um processador de não sei quantos megahertz, tá? Tudo isso que a gente acha que sabe, né? É legal. Daí a gente consegue reproduzir melhor. E por outro lado, e o contrário, né? Imagina, o contrário é você... a partir de uma fórmula matemática, conseguir criar uma paisagem. Olha os caras do joguinho. Os caras do joguinho fazem isso. Né? Eles conseguem criar paisagens a partir de matrizes matemáticas. Olha que maravilha isso. E o cara da TI faz o que com isso? Ele tem que arranjar um meio de transmitir com segurança, né? Pô, mas não vamos falar de joguinho, né? Porque joguinho é aquele joguinho que todo mundo conhece. Eu lembro que quando eu ia falar essa palestra,
eu lembrei que a gente podia falar, por exemplo, de ressonância magnética, né? Daí a Cris até falou, nossa, mas é muito específico, né? Desculpa, Cris, mas eu vou falar de ressonância magnética, tá? O que é a ressonância magnética? Alguém já parou para pensar? Olha só, ressonância magnética, você enfia um cara dentro de uma máquina, tá? Que é feita geralmente por um engenheiro eletricista, tá? Essa máquina ela tem um monte de bobina em volta dela, que vai gerar um campo eletromagnético intenso, tá? Geralmente essas bobinas, elas não são bobinas normais, né? São ondas magnéticas, Ederson, são ondas eletromagnéticas. Então, só que essas bobinas, elas têm que usar componentes, tá? Mais complexos e que consigam gerar campos magnéticos mais intensos até do que aquele eletroímã que a gente conhece. Então, eles usam supercondutores nessas bobinas. Olha que legal. E mais, para que isso aconteça, você tem que abaixar a temperatura da bobina, ou seja, dentro dessa câmara que você se enfia lá dentro, que tem onda eletromagnética, tem nitrogênio líquido lá dentro, para resfriar os componentes a uma temperatura muito baixa, para que o material lá se torne supercondutor. Ah, mas onde eu vejo isso daí? Daí você tem que fazer engenharia elétrica, vai ter que ver materiais elétricos, o que são condutores, blá, 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 blá. Ah, mas eu sou da tecnologia da informação, não quero saber disso. E eu sou da ciência da computação, também não quero saber disso, né? O meu negócio é outro, beleza? Então, só que o engenheiro eletricista, para projetar isso daí, ele teve que fazer um monte de cálculo, né? Para entender como funciona e mais, converter. Eu vou falar assim de uma maneira bem superficial, só para que vocês tenham ideia, não é bem assim que acontece, tá? Mas converter essas ondas eletromagnéticas, tá? Ou o reflexo dessas ondas eletromagnéticas, converter isso daí em informação elétrica, que vai ser digitalizada, né? Ou seja, quando você faz uma tomografia, tá? Usando esses equipamentos, ela praticamente corta você e faz um monte de slices, fatias. Isso, fatias, obrigado. Tá? Um monte de fatias com contraste. Ou seja, o que nem no meu caso, o meu cérebro só tem um amendoim. Então é assim, onde tem água, é um reflexo só. Onde começa a casca do amendoim, tá? É uma fatia só. Ele vai cortar por fatias e vai descascando assim, vai fazendo slices ou fatias do amendoim até terminar. Daí continua a água, né? Vocês já viram, né, o meu eletroencefalograma? Inclusive, eles colocaram lá nos Simpsons, na internet, né? É bem famoso. Aquele lá fui eu que cedi, direito meu, né? Então, daí, o meu amendoim, o que vai acontecer? O amendoim também não é só casca, tá? Então, tem densidades diferentes dentro do amendoim. Tem o amendoim aquele gostoso que a gente come, e o meu amendoim ainda é diferente porque ele não tem dois carocinhos, é um só, ele é meio... Né? Porque se tivesse dois, um ia brigar com o outro. Daí o que acontece? Vai passando e vai fazendo slices, ou seja, cada fatia dessa tem um monte de pixels. E esses pixels são guardados. Não, nada, são dados. Significa alguma coisa? Não, gente. Dado é 0, 1, não é assim que vocês aprendem? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. E quanto mais dados, mais complicado, né? Mas tudo bem, isso são dados. São guardados. Onde que guarda isso? Num banco de dados. Ah, beleza. E o que eu faço com esses dados? Eles têm que estar organizados lá, né? Porque se embaralha tudo, né? Quando você transmitir para o outro cara que vai fazer a análise dos dados para gerar a imagem a partir desses dados, que são várias fatias digitalizadas, vai ficar complexo, né? Daí o cientista da computação tem que saber fazer isso, né? Exatamente, o banco de dados organiza, converte, guarda, né?
e e o cientista da computação, ele vai aprender a converter essas informações, né, que são os dados convertidos em informações, em coisas que a gente pode ver na tela do computador. E como que ele faz isso? Matrizes, moçada. Ele desenha um monte de matriz no computador. Daí tem técnicas para ele aprender com o tempo, né? Todas aquelas contas que ele aprende a fazer em álgebra, né? Álgebra linear, né? Isso daí, o computador interpreta isso, né? E tem jeito de fazer mais rápido, porque é um monte de soma, né? A matriz é mais soma. Soma e subtração. É assim que a gente resolve matrizes, né? Soma e multiplicação. Soma e subtração só, né? Tem várias técnicas, a gente aprende um monte de técnicas, às vezes que não vem ao caso. Tá? Mas o professor lá de álgebra lá se virou para explicar para a gente. Ou então você pode entender isso de outra maneira, pode entender de maneira vetorial também. Tudo bem. O fato é que o cientista da computação tem que pegar esses dados do banco de dados, que são informações sobre o cérebro, e converter em imagem. Então, tá aí. E o de tecnologia da informação? Tem que cuidar para que a transmissão dessa informação do banco de dados até a placa de vídeo do computador, né, que essa transmissão seja feita de maneira segura, para não perder dados, para não perder informação. Porque senão o meu amendoim tem um carocinho só lá dentro, se perder, perdeu o único que eu tinha. Imagina, o médico vai interpretar diferente, vai ver e vai falar, pô, o cérebro desse cara aqui está com problema, né? Então, e daí tem o lance da resolução, né? Tem o lance do ruído, né? Tem um monte de coisas que são analisadas, tá? Mas isso é no dia a dia. Isso é onde você vai utilizar essa informação, esse conhecimento adquirido, junto com a inteligência, né, que você tem, tá, para converter toda essa informação que você está aprendendo na faculdade em coisas úteis, né, para a sociedade. Né? Você não vai querer virar hacker. Né? O cara que vai fazer TI acha que ele quer. A primeira coisa que ele quer fazer é hackear a Wi-Fi do vizinho. Né? Que, aliás, é uma coisa mais fácil que tem para fazer. Né? Mas com que intuito você vai fazer isso? Né? Para que você vai fazer isso? Tá? A gente tem que se preocupar, né, com coisas maiores, com coisas que engrandeçam a sociedade. Uma das coisas que engrandece a sociedade, por exemplo, é como inventar um algoritmo, né, para fazer a transmissão de dados, né, serem mais rápidos, que nem a Netflix fez. Né? Ela conseguiu inventar um protocolo lá que ela consegue transmitir o filme dela com menos dados que o Media Player, por exemplo. Né? Como que ele fez isso? Cara, o cara sei lá, louco, retardado. Né? Eu não conseguiria fazer. Às vezes eu fico pensando. Né? Mas, assim, a vida é feita de retardados. Né? Einstein foi um retardado, Newton foi retardado. Entendeu? Os caras loucos, meu. Os caras pensavam, não dá para entender. Né? Tem um monte de outros, né? Newton, Tesla, Marconi, sabe? Nossa, Gauss. Tá? Cara, Maxwell. Nossa Senhora. Cara, eu nem sei. Tem tanto nego louco nesse mundo, tá? Mas o que aconteceu? Eles foram dando vazão à loucura, né? E naquela época muita gente achava que era loucura, né? E daí o que os cientistas fazem? Eles pegam essa loucura e tentam reproduzir, tentam entender, tá? Tentam compreender. Às vezes falta ferramenta, né? Falta ferramenta para entender. Às vezes conhecimento, né? Porque ninguém é dono de todo o conhecimento do mundo. Né? Agora, o pessoal, por exemplo, que eu falei, né?
existe esse negócio de ondas eletromagnéticas, tem um negócio que chama espectrografia, né? Espectrografia é o seguinte, quando você injeta luz num negócio qualquer, dependendo do material que é feito esse negócio, ele só vai refletir algumas cores, tá? Ou seja, existe um negócio lá no átomo do material lá, que ele simplesmente ele absorve algumas frequências corretas. E daí dá para você determinar, por exemplo, do que é feito o material. Porque você sabe, por experiência, que o oxigênio ele consegue absorver tal frequência, o hidrogênio tal frequência. Então, a molécula de hidrogênio e oxigênio são duas frequências que eles absorvem. Olha que maravilha. Então, daí surge aquele negócio, né? Você vai no hospital, você está, sei lá, largadão depois da balada, né? A polícia para você. E aí, mano? Daí você fala assim, tô de boa. Daí a polícia fala assim, deixa eu ver teu sangue, cara. Você fala, não, que isso? Daí a polícia vai lá, tira teu sangue, manda. Daí o cara faz uma espectrometria no teu sangue, daí ele vai falar assim pra você, pô, esse cara bebeu 2 copos de vodka, 1 copo de uísque, né? Tem algumas coisas que não pode falar, né? E também tem um monte de ferrina no sangue, né? Nossa, como que ele fez isso, cara? Por causa da interpretação que um cientista da computação fez dos dados, né, obtidos a partir de um equipamento que foi projetado por um engenheiro eletricista, tá? Que injetou luz, né, no negócio, recebeu reflexo através dos comprimentos de onda, sabe dizer o que é, o que não é, né, quais os materiais que é feito, né? Isso tudo embasado nos conhecimentos de Newton, de Snell, lei de Snell, cara, que a gente vê na 8ª série. Olha que louco, cara. Né? Entendeu? É muito louco isso daí. É claro que daí a gente contesta, né? Por exemplo, né? Eu ia falar, né? Quem que aqui? O Vinícius disse que o que seria de nós se Newton não tivesse inventado a gravidade? Ele não inventou a gravidade. Na realidade, ele não sabe nem o que é a gravidade, para falar a verdade. Tá? Aquela história da maçã que caiu na cabeça dele é pura balela. Não existe isso. O problema é que ele desenvolveu um cálculo matemático muito legal, tá? Que a gente usa. Nossa, cálculo. Como que chama? Diferencial, integral e diferencial. Foi Newton que pensou nesse negócio, né? No conceito de infinito. Olha que loucura. Bom, tudo bem. E daí ele descobriu que para as coisas funcionar do jeito que ele observava, tinha que ter uma constante lá que ninguém sabia o que era, entendeu? Daí ele falou assim, para o negócio funcionar certo, vamos chutar essa constante aqui, e criou lá a constante da gravidade, né? Constante da gravitação universal, tá? Mas tudo bem, daí os negócios começaram a funcionar, as contas deram certo, todo mundo começou a achar as contas certas, né? Daí sempre tem os haters, né? Newton também tem os haters dele. Os caras falaram, não, esse cara é louco, esse cara não tem nada a ver. Daí o cara foi provar, né, os experimentos de outro lado. Tá vendo? E daí ele conseguiu chegar nos mesmos resultados usando uma constante que é igual. Olha que, daí, que loucura. Daí os dois se bateram, o hater e ele, viraram lovers. Porque o negócio funciona. E tem que ser assim. Mas não funciona para coisas muito pequenininhas. Né? Nem para o meu amendoinzinho, não funciona. Né? Mas funciona para coisa grandona. Então, daí, quando não funciona para coisa pequenininha, a gente tem que desenvolver outras teorias. Né? E é isso que o profissional de ciência da computação faz, que o profissional de tecnologia da informação faz. Né? Agora, deixando essa loucura toda de lado, que é muita tecnologia para nossa cabeça, eu vi que tem um colega nosso da administração. Ele falou assim, deve estar pensando, né, puta, esses caras são tudo retardados. Eu entrei aqui, meu Deus do céu, vou ficar louco também. Né? Pô, eu sou da administração. Né? Então, mas tecnologia da informação tem muita coisa a ver com administração. Tá? Por quê?
Um cara que administra uma empresa, e eu espero que todos vocês tenham a possibilidade, né, e a vontade de ficar rico um dia, né? E quando você fica rico, você só fica rico de 3 maneiras: traficando, administrando ou roubando, né? Então, só que administrando seria melhor se administrar uma empresa sua, né? Então, daí o que acontece? Se você está administrando uma empresa, você precisa tomar decisões. E decisões são muito importantes. Tá? Só que as decisões que você tem que tomar na tua empresa, elas têm que ser muito bem embasadas. Você nunca vai tomar a decisão em cima de dados. Você sempre vai tomar a decisão em cima de informação. Então, a gente já vê aí a diferença, né? E o que são dados, então? Bom, dados é aquilo que você pega na Bolsa de Valores, por exemplo. Em qual empresa eu vou investir o meu dinheiro para ganhar mais dinheiro, que empresa que está bem, que empresa que está ruim, concorda? Então, você precisa, na tua frente, você não vai querer um PC gamer, né, para jogar LOL. Você não vai querer jogar LOL na tua empresa, concorda? Então, você precisa de um PC diferente, né? Mas você precisa de uma internet boa, tá? Por quê? Porque, cara, o que acontece na Bolsa de Valores tem que ser transmitido para você agora, porque a tua decisão tem que ser tomada agora. Se você toma essa decisão com lag de 1 minuto, você pode perder um bom negócio. Então, esses caras que trabalham na área financeira, eles dependem muito da tecnologia da informação. Tá? Porque a informação tem que chegar rápido, muito mais rápido do que no LoL. Muito mais rápido do que no God of War, no Minecraft. Entendeu? Por quê? Cara, se você estiver no LoL e for, sei lá, fazer um negócio lá, e no Counter-Strike for dar um tiro e o cara não morrer, problema nenhum. Você dá o tiro, daí o tiro passa, o cara já está 2 passos na frente, você perdeu. Beleza, o cara te mata, não tem problema nenhum. Agora, no mundo dos negócios, meu amigo, se você der um comando para comprar determinada ação na bolsa e o comando chegar só 3, 4 minutos depois, filho, você perdeu. Tá? Então, perdeu, cara. E veja bem, eu acho que você perder alguns milhões na bolsa dá mais estresse do que você não matar o carinha lá no Counter-Strike. E a tecnologia da informação é isso. É você aprender como você vai utilizar, né, as redes de computadores projetadas pelos engenheiros, né, para fazer com que esse sinal chegue com precisão, de uma maneira mais robusta e mais rápido para o cliente. Tá? Mas também não precisa ser tudo isso. Né? O cara que trabalha com sistemas de informação, o cara é contratado na empresa para fazer o quê? Para fazer lá um softwarezinho lá, né? O cara gerenciar toda a empresa dele. Tá? Daí você fala assim, mas você já tem. Ué, você pode comprar o ERP do SAP, você pode comprar sei lá, um banco de dados da Oracle, você pode comprar você pode comprar o que você quiser. Tá? O problema todo é que o cara que fez esse software estudou tecnologia de informação, ciência da computação. Tá? Só que, além dele saber fazer isso, ele tinha que conhecer o sistema administrativo da empresa na qual ele trabalhou. E isso que a tecnologia da informação faz. Você, às vezes, é contratado numa empresa, não pensa que você vai dar manutenção no PC da secretária. Entendeu? Isso não é tecnologia da informação. Tá?
Você vai ser contratado para colocar todos os sistemas que o cara tem na empresa dele, inclusive os sistemas de produção, tá? Converter aquilo tudo, né? Aqueles dados todos que você colhe de todas as máquinas, cara, tá? Transformar aquilo em informação, tá? Transmitir aquilo para um software, né? E esse software vai mostrar para o dono da empresa, para você, como que está acontecendo as coisas na tua empresa. Daí você tem que saber equilibrar, né? Porque daí tem aquele cara que não sabe equilibrar a quantidade de informação que você passa para o gerente, né? Porque o gerente também ele tem que ter as informações-chave para ele tomar a decisão correta. Não é qualquer informação que serve para ele. Então você tem que saber filtrar, né? Saber colocar na tela do computador dele só as coisas que são interessantes para ele tomar decisão. Não precisam ser todas as informações da empresa. Porque se forem todas as informações da empresa, o coitado não vai conseguir tomar nenhuma decisão. Tá? Porque tem um monte de informação que a gente diz informação inútil. Informação que não faz sentido. Sabe aquele cara que gosta de fazer relatório, TCC, e quer colocar um monte de informação que não serve para porcaria nenhuma? Só para fazer bonito, para ficar com mais páginas do TCC? O orientador de TCC de vocês vai olhar para aquilo e vai falar, mas isso não quer dizer nada. Está cheio de informação que não me é útil. Né? Poxa, então você vai ter que saber extrair de todas as informações do trabalho, das leituras, tudo que você fez. Cara, você vai ter que extrair o que é importante. E o tecnólogo de informação, ele faz isso. Tá? O engenheiro também. Não pensa que engenheiro... Né? A maioria dos caras que faz engenharia vai sair, ele não vai ser... trabalhar com... fazendo as coisas, fazendo teste, fazendo experiência. Ele não vai ser um cientista. Né? Alguns vão, outros não. O que esses engenheiros vão fazer, então? Puta, o cara vai ser chefe, cara. O cara vai ser chefe. E daí está onde a gente usa a tecnologia de informação. Né? O cara vai ter que saber um pouco de tecnologia de informação. Tá? Para saber o que é útil, o que vai ser útil para ele. Tá? Então, gente, assim, o que acontece? Na FAM, vocês são muito sortudos. Tá? Por quê? Porque eu não vou puxar saco da coordenadora porque ela está aqui, não. Tá? Que vai ficar gravado, então vai ficar para a eternidade, tá bom? Mas assim, vocês são muito sortudos, porque a grande maioria dos professores que vocês têm, eles, além de terem... bom, eu sou exceção, tá? Infelizmente, eu não sou doutor, né? Eu sou só curioso. Mas vocês têm muitos professores que têm um conhecimento muito profundo sobre as coisas, tá? E uma boa parte desses professores também tem muito conhecimento da indústria, da farmacêutica, da administração, né? Eles são trazidos através de um processo seletivo, tá? E às vezes a gente pode ter uma certa dificuldade, assim, que nem agora. EAD, não sei dar aula EAD. Eu gosto de dar aula com giz, escrevendo, mexendo na mão, andando de lá para cá, né? Que eu tentei fazer, né, para quem é aluno meu aí, eu fiz no meu PowerPoint aqui. Agora eu comprei até uma mesinha com aquelas canetas, né, para escrever. Agora vai ficar chique no último, eu só não sei escrever ainda com ela, mas a gente vai aprendendo, né? Mas é assim, cara, todos têm muito conhecimento para passar para vocês, tá? E vocês, às vezes, vocês exploram um pouco o conhecimento dos professores. Talvez porque vocês não tenham a informação suficiente para saber explorá-los. Né? E daí eu junto que isso é legal porque é mesa digitalizadora, é isso que eu tenho.
E daí o que acontece? Muitas vezes a gente entra numa universidade, numa faculdade, e a gente realmente não tem noção da importância daquele conhecimento, do que aquele conhecimento vai fazer na nossa vida. Tá? E eu posso garantir para vocês que todos os conhecimentos que vocês estão aprendendo ou deixando passar, eles são peças, tá, de um quebra-cabecinha, tá, que eventualmente você pode não saber aonde você vai usar aquilo agora, tá? Mas como eu demonstrei para vocês, ou tentei demonstrar, tem muita coisa que vai fazer sentido depois que você for para o mercado, sei lá, e começar a se especializar em alguma coisa. Você vê, a gente já falou de plantação de abóbora, não falei da abóbora, mas minha ideia era ter falado, tá? Já falei do meu cérebro de amendoim, né? Tomografia, tá? Da importância da imagem, né? Dos artifícios matemáticos que a gente pode utilizar da matemática para que o cientista da computação consiga reproduzir aquilo, ou fazer o contrário, né? Através de um modelo matemático, a gente criar uma imagem bonita. Por exemplo, eu vou criar um esqueleto, tá? Eu vou criar um esqueleto para um joguinho, que seja, e quero que o meu avatar faça os movimentos da melhor maneira possível e tenha uma textura de pele muito viva, tá? Que se uma pessoa um pouco menos treinada olhar para aquele avatar meu, vai pensar que ele está olhando para um artista que está ali no local mesmo, contracenando com outro. Tá? Radiografia com nitrogênio. Não, radiografia não é nitrogênio. Radiografia é um processo interessante. Por quê? Porque os caras, quando estavam fazendo experiências, né, tinha um cara que ele estava louco, né? Você sabe aqueles caras loucos que mexe com o que não deve? Né? O que o cara fez? O cara pegou uma partícula de uma matéria, um monte de coisa que ele não sabia direito o que é, que nem aqueles molequinhos lá do Césio 157, lá em Goiânia. Não sei se vocês lembram, se é da vida de vocês, né? Mas quem já é velho, que nem eu, que nem Papai Noel, já vivenciou muita coisa, tá? O que aconteceu? Os caras têm uma cápsula de Césio, né? Num aparelho hospitalar. Daí a molecadinha foi lá e pum, né? Aí tiraram o Césio e eles acharam bonito, porque o Césio ficava verdinho. Né? Beleza, é um material radioativo, ficava verdinho. Esse cara aí do raio-x, tá? Ele também estava mexendo com material que emitia uma forma de onda eletromagnética numa frequência que ele não conseguia perceber. Tá? Porque se a gente for mais a fundo mesmo na tecnologia, onda eletromagnética, vocês vão ver que é a mesma coisa que micro-ondas, que é a mesma coisa que luz, que é a mesma coisa que a onda mecânica, se você for estudar a fundo, né? O som, sabe? É tudo misturado, é tudo junto e misturado, cara. É um negócio louco isso, né? A gente tem que separar para tentar entender, né? Quando a gente estuda micro-ondas e a gente vai estudar fibra ótica, são duas coisas diferentes, mas se você for a fundo, você vai ver que é igual. A ótica e a micro-ondas é a mesma coisa. Bom, mas não vê o caso. O raio-x, o que é o raio-x? O raio-x, cara, é uma onda eletromagnética que, dependendo do comprimento de onda que tem, ela consegue atravessar a pele, mas ela tem uma certa dificuldade para atravessar o osso. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas, lembra que eu falei, dependendo do material, elas têm energias diferentes, e dependendo do material, o material deixa elas passar mais ou menos. Tá? E daí,
ele estava lá com uma... Porque os caras faziam um monte de coisa ao mesmo tempo, né? O cara tirava a foto do astro através do telescópio, foto mesmo, né, para ver a posição das estrelas, mexia com química, né, porque ficava aqueles... Tipo Frankenstein, aqueles laboratórios tudo fervendo lá, as coisas que a gente nem sabe o que é. Mexia com material que ele não sabia o que é, tá? E o que o cara fez? O cara chamou a mulher dele e a mulher para pegar uma placa de foto que ele ia usar para tirar foto de um astro lá no negócio. E estava a cúpula do raio-x aberta. A hora que ele viu a chapa, ficou meio esquisito, porque ele viu a mão da mulher dele e o anel. Só que a mão só estava os ossos, né? Ele viu uma mancha onde era a pele. Daí ele achou estranho aquele negócio e falou, pô, cara, nossa senhora, né? Daí ele foi fazer mais experiências, descobriu que se você colocasse uma chapa à mão e abrisse aquele negócio que tinha aquela radiação que ele não conhecia, tá? Tirava foto do osso da pessoa. Olha que maravilha, puta descoberta legal. Foi ao acaso? Foi meio ao acaso. Tem um monte de coisas que a gente descobre ao acaso, né? Que nem essa partícula subatômica, que o pessoal chama de partícula de Deus, né? Ela foi descoberta, de uma certa maneira, ao acaso, porque, na realidade, matematicamente, os caras provavam que existia aquilo. Mas daí eles jogavam no negócio e faziam lá as colisões, e eles nunca encontravam essa partícula. Eles não conseguiam encontrar essa partícula, que era uma partícula que era provada matematicamente. Tá? Daí, o que aconteceu? Essa partícula, o cara, um dia ele falou assim, onde está essa porcaria? Na realidade, ele não falou porcaria, ele falou God damn particle. Né? Quem sabe inglês, God damn particle, ele não está chamando de partícula de Deus, ele está xingando a partícula que não aparece. E apareceu. Daí, para não ficar God damn particle, os caras tiraram o damn do meio e chamam God particle. Olha que maravilha. Todo mundo chama de partícula de Deus. Sabe quando você fala aquela morfética daquela coisa que você sabe que existe, mas não aparece? Você faz um monte de experimento e não aparece. Daí você cansa, né, cara? É que nem testar software, né, cara? Você faz lá, você muda a rotina, você põe um loop, você muda a variável, você fala, caramba, o negócio não vai, cara. Que chama todo mundo, fala com todo mundo. De repente, vai um nego lá e põe uma vírgula e o negócio funcionou. Você fala, putz, né? Goddamn program, né? Daí você chama de God program, programa de Deus. Olha que maravilha. Né? É assim que surgiu. Então, moçada, ó, na realidade, tem muita coisa para falar com vocês. Tá? Eu acho que o que fica desse nosso retorno, né, mesmo que distantes e à disposição da tecnologia, né, utilizando a tecnologia da informação para a gente ter essas aulas, eu acho que é importante, primeiro, que vocês sejam bem-vindos, né, que vocês tenham a expectativa de ter um bom semestre, tá, com os bons professores que vocês têm, e espero que eu tenha mostrado para vocês que tudo isso que a gente está vendo nos cursos de tecnologia, eles são aplicados no dia a dia, e muitas vezes a gente usa sem saber que está usando, né? Ou a gente nunca parou para pensar de um outro ângulo, e é esse ângulo que a gente mostra nos cursos superiores. Né? Porque até o colegial, você só usa a fórmula, não sabe nem para que serve. Né? A gente espera que no curso superior vocês já estejam um pouquinho mais maduros e consigam começar a entender um pouco o porquê das coisas e por que as coisas acontecem. Né? E
Mas também tomem cuidado, porque não é pelo fato de você estar fazendo um curso superior que você é o bam da história. Não, tem muita gente que não tem quarto ano primário lá fora e sabe muito mais do que vocês. Tem muito mais vivência e não conhece nada de tecnologia de informação, não conhece nada de computação, não conhece nada de administração, tá? Mas ele tem uma inteligência cognitiva, um conhecimento que a vida ensinou para ele, tá? E espero que eu tenha atentado aí para esses detalhes. E gostaria a Cris está aí, está me ouvindo? Espero que ela... Sim, estou sim. Então, espero que você se sinta elogiada por mim, né? Depois eu vou pedir o meu aumento salarial. Para mim? Eu, infelizmente, não, né? Eu queria que o Gustavo estivesse vendo. Por isso que a gente está gravando. Depois eu vou mandar para ele e falar assim, ó, puta propaganda da fã lá, né? Mas é assim, eu vou estar com alguns de vocês esse semestre, tá? Vou tentar fazer o meu melhor e espero que a gente tenha um ótimo semestre. Estou aqui à disposição de dúvidas. Tem um monte de gente falando um monte de coisa aqui no chat e eu não consigo porque eu não sou multitarefa, tá? Eu sou homem e homem é assim. Se eu estou olhando para a câmera, é para a câmera. Se eu olho para o chat, eu já perdi a câmera e já esqueço o que eu estou fazendo. Então, né? Por isso que seria bom, viu, Cris, colocar mais mulheres na engenharia e na ciência da computação, porque vocês são mais multitarefas. Pena que nem todo mundo está indo para esse caminho, né? As mulheres têm fugido um pouco da área de TI, né? Então, e é uma... Não, mas hoje em dia estão fugindo, mas a gente vai retomar, tá? Bom, antes de mais nada, gente, eu queria agradecer ao professor César aí pela brilhante palestra, foi uma brilhante conversa, né? Como ele disse no início, né? Adorei as colocações do César, e quem não conhece o César ainda percebeu que ele é uma pessoa brincalhona, né? Faz propaganda disso, propaganda daquilo, propaganda, enfim, né? Eu não falei nenhum palavrão hoje. Graças a Deus. Falou um. Falei? Depois te falo. Bom, então, desculpa, hein, gente, foi sem querer. Não, gente, o César é uma pessoa muito bacana, ele nos ajuda quando a gente precisa. E ele é uma pessoa super eclética, né? Ele vaga aí por várias áreas, né? Mas voltando aí para o tema da palestra, a tecnologia da informação, a gente acaba percebendo aí, a partir da fala do César e do que a gente conhece, né? Que a TI é um formidável fator de poder. Concorda comigo? Porque a gente vai passar de agente ativo para passivo, né? Então, isso daí vai nos trazer grandes benefícios, tanto pessoais como organizacionais, né? Abrindo as portas aí para as nossas realizações profissionais, ok? Então, quando eu conversei com o César, a gente ficou discutindo um pouquinho o tema da palestra, né? Eu queria que fosse uma coisa mais abrangente mesmo, para mostrar essa intersecção que existe entre as áreas, né? A TI, ela necessariamente, ela é adotada em toda e qualquer área, não existe uma área que a gente não use a TI, e eu até agora não consegui descobrir, né, alguma área que a gente não use a TI, tá? Então, nos dias atuais, ela é uma ferramenta, né, que vai trazer vantagem competitiva para as empresas, sem sombra de dúvida, tá? Então, eu queria uma coisa mais assim, global mesmo, como o César abrangeu aí, foi uma conversa muito bacana, né? E eu vou estar abrindo para vocês, vamos fazer algumas perguntas, não muitas, não 300, tá? Pelo amor de Deus, mas 5, 6 perguntas, ok? Alguém tem alguma pergunta? Pode ligar o fone ou fazer pelo chat. E só para... Eu não sei tudo, hein, gente? Pelo amor de Deus, aí não me faz passar vergonha na frente da coordenadora, hein? 5 ou 6 por aluno? Não.
Vamos lá, gente. Quem tem a pergunta? O Ederson aí tem uma pergunta, já que ele está perguntando 5 ou 6, quer dizer que pelo menos uma ele tem, né? A pergunta é o seguinte: até quando pode postar o resumo? Depende de vocês. É atividade complementar. Só que tem que logar lá no portal e mandar através do portal. Deve ter Isso uma... eles sabem. Já estão cansados de saber. Já é tudo macaco velho. Não, mas é que tem gente aí que depois fala que não sabe, né? Claro que sabe. Não Claro que custa. sabe. É informação. Isso aí não é um dado, é uma informação. A informação leva a quê? A tomada de decisão. Concorda? Ó, tem Então, o a tomada de decisão, você saber onde colocar ou não colocar no portal. Tá? Já tem o cara porque está no último ano e tem muita coisa para fazer. Bom, gente, olha lá, meu portal não está funcionando, tem menos opções, estou aguardando a resposta da secretaria. É que, gente, vejam bem, né? Isso daí você tem que mandar, do portal, você tem que mandar para a área de TI, a solicitação, tá? Encaminha para a TI para ver... muita pergunta aí. Vamos lá. Então, qual o impacto, né, que o cientista da computação pode ter na área de IoT? Uma vez que esta abrange outras diversas áreas, como dados, algoritmos, engenharias, etc. E você acha que os profissionais serão bem demandados futuramente? Tá. Sim. Tá? E daí já emenda com a pergunta do Wellington também, que ele falou do cenário futuro. Né? Hoje, a gente está passando já da área da informação. Né? O que a gente já está tentando fazer, na minha visão, é transformar a informação em inteligência. Tá? Então, o que está acontecendo? A gente tem algoritmos de inteligência artificial que já estão funcionando, né, principalmente nas redes sociais, né, e eles estão sendo utilizados para fazer a interpretação das informações que, por sua vez, são advindas dos dados colhidos. Né? Então, o que acontece é assim, hoje, se você está navegando pela internet, com o Facebook aberto, você já pode reparar que tem sempre uma propaganda de algo que você, na semana passada, estava procurando, estava querendo saber, né? Ou alguma coisa que não necessariamente você procurou, mas tem a ver com algo que você goste. Né? Então, o que, que acontece? Através da inteligência artificial, tá? E através da análise dos dados que as empresas colhem a respeito de nós, das pessoas, tá? Baseado num monte de coisas, inclusive que você pesquisa no Google, ela traça já um perfil padrão de tipo de pessoa que você é, tua personalidade, o que eles acham que você gosta mais ou gosta menos, né? E daí isso faz com que eles consigam te ajudar, no caso, né? De repente você procurou borracha e procurou bicicleta, né? De repente vem uma propaganda de bicicleta de borracha para você, né? Eles fazem ligações através de técnicas e eu acho que o futuro é isso aí. Na internet das coisas é assim, a gente está caminhando para um momento onde porque a minha geladeira aqui em casa, ela já é IoT, né? Ela está conectada na internet. Por exemplo, eu estou na FAN, né? De repente o meu filho vem aqui, abre, tira uma cerveja. Se tiver menos do que 6 cervejas na geladeira, o meu telefone dá uma tremida diferente. Eu estou dando aula para vocês. Quando o telefone treme diferente, eu já sei. Então eu saio da FAN, já passo do supermercado, compro cerveja e trago. Quando eu chego, já tem cerveja nova para pôr na geladeira. Entendeu? Isso é IoT. Né? Então, todos os equipamentos já estão, de uma certa maneira, interconectados. Sem contar que, quando eu estou saindo da FAN, eu também já peço para ligar a banheira, né, para colocar uma temperatura agradável, né? Já deixo um ambiente adequado para o meu sono. Né? Então, está tudo IoT. Né? Não sei se atende. Oi. E todas as plataformas, como o senhor estava falando, de coleta de dados para dar as informações, todas as plataformas têm esse algoritmo, né?
como o pessoal hoje assiste muito Netflix, o Netflix mesmo ele tem um portfólio muito vasto. É quase impossível ele te mostrar tudo. Até se ele mostrasse tudo, ia travar o computador. Então, ele tem um algoritmo que ele coleta dados do que você quer e o que você mais procura, que mostra apenas aquilo. Então, é bem por aí. A Netflix faz isso, o Facebook faz isso, o Google faz isso, o governo do estado faz isso, a CIA faz isso. É o poder da inteligência artificial dentro do mundo real. Né? E hoje em dia... Não pode disso daí. Inclusive, a palestra de amanhã é uma área da inteligência artificial, que são redes neurais. Isso, e tem esses algoritmos de redes neurais, são muito, porque eles aprendem sozinhos. Inclusive, o professor vai ensiná-los a montar uma rede pequenininha aí, vai ser super interessante. Que legal. Olha lá, qual o impacto que o cientista da computação pode ter na área já foi essa daí, né? Professor, e a demanda, no meu ponto de vista, daqui para frente só vai aumentar mais ainda a demanda do pessoal da TI. Sim. Mais ainda agora que começou a tecnologia das coisas, então vai demandar muito mais agora. O Ederson, só para você ter uma ideia, hoje, se der a loucura na tua cabeça, você fala assim, cara, vou desistir do mundo, tá? Vou parar de estudar, vou ser ermitão, tá? Depois de uns 10, 15 dias, você vai descobrir que você não vai conseguir ser ermitão mesmo, e você vai tentar um trabalho no supermercado, de caixa de supermercado, tá? Se você não souber, pelo menos o mínimo de tecnologia da informação, o supermercado nem vai mais te contratar como caixa de supermercado, porque você precisa ter o mínimo de entendimento de TI. Até para mexer em computador. Hoje você compra um computador, um gamer, PC, sei lá. O conhecimento que você tem que ter já é inerente. Você não tem que entrar na faculdade para estudar a organização básica de computadores e linguagem de máquina para saber como mexer com o computador. Concorda? Agora, se você quiser realmente saber a fundo, para saber mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que sabe. Então, seria bom você fazer um curso superior em tecnologia de informação. Que daí você vai saber de verdade. Né? Então, uma coisa é a gente achar que sabe, outra coisa é a gente saber mesmo. Tá? E eu posso garantir para você, a faculdade ela te dá ferramentas, tá, para que você saiba. Tá? Muita gente nem percebe isso, mas é isso que a gente tenta fazer com os alunos. Mas isso daí, César, são os currículos básicos aí da área de TI, toda a área de TI, sistemas de informação, ciência da computação, engenharia da computação, elas estão dentro da grande área computação e informática, tá? Então, dentro desses requisitos básicos aí que o MEC estipula, as faculdades têm que seguir, cada uma com um perfil, tá, específico. Mas todas seguem as disciplinas básicas, né? Então, por exemplo, às vezes o aluno fala assim, por que eu tenho que aprender cálculo? Tem que aprender primeiro para desenvolvimento do raciocínio lógico dele, não é? E para ele utilizar isso daí em alguma ferramenta mais para frente, no desenvolvimento de alguma coisa, tá? Qualquer tipo de cálculo que ele vai fazer. O engenheiro, claro que precisa, todo mundo precisa, tá? Então, nós estamos, todas as engenharias e a área de computação e informática está dentro da área de exatas. Nós somos profissionais da área de exatas. O que significa isso daí? Agilidade no raciocínio, né? Então, a gente vai... Não existe atualmente, em função da grande evolução da tecnologia propriamente dita, não vou nem falar da TI, não existe uma pessoa que fala, olha, eu sou especialista em tecnologia, ou sou especialista em tecnologia da informação, ou sou especialista na área de engenharia elétrica. Hoje a gente já parte para as especificidades, por causa da quantidade de dados e informações e dos processos que existem no mundo organizacional, tá? Então, não tem mais como a gente falar assim, olha, eu sou especialista em computação.
sou especialista em tecnologia de informação. Fujam dessa pessoa. Não existe uma pessoa que saiba tudo. Não existe. As pessoas sabem um pouquinho de cada, sabe, o global, não é? E mais especificamente ele vai se aperfeiçoar em uma determinada área, tá? Então isso daí, a tecnologia da informação, ela vai estar envolvida em todas as áreas. Área médica, o César falou de tomografia, precisa da TI. Área das engenharias, área contábil, bolsa de valores, todo mundo precisa da TI de alguma forma, tá? Mas não tem como a gente preparar um aluno especialista em elétrica, especialista em TI. Então, o que a gente vai fazer nesse processo aí? A gente vai agregar essas pessoas. A gente vai montar grupos de trabalho na empresa para trabalharem em conjunto. Tá? Então, vai haver um alinhamento aí dessas pessoas para ter um desenvolvimento ideal para uma determinada área. É por isso que a gente tem aí 2 cursos da área de TI, os Sistemas de Informação e o Ciência da Computação. A base dos dois, o início dos dois é a mesma coisa, só que ele vai divagando, vai diversificando com o andar da carruagem. A mesma coisa das engenharias, né? Existem também os tecnólogos, que são profissionais mais pontuais em uma determinada área da TI. Tá? Vamos lá, mais perguntas? Oi, sim, tudo bom? Oi, pode falar. Eu queria saber sobre a área de inteligência artificial. Por ser uma área mais nova, ela é mais fácil de ingressar por ser mais nova ou mais difícil por não ter tanto direcionamento? Tá, Matheus, a área de inteligência artificial ela não é nova, não. É mais velha que eu. Ela é do início da década de 50, tá? Ai, meu Deus. Quando a gente fala isso, né, as pessoas ficam meio assustadas, né? Todo mundo assusta, né? Porque as coisas estão acontecendo agora e o pessoal esquece que as pesquisas, né, aconteciam lá em computação gráfica mesmo. Eu estava comentando, né? Computação gráfica é de 1938. Ela é do... 1938. Né? Aquela do CAD, Computer Aided Design. Sim. Só que agora que a gente tem ferramentas que fazem ficar mais fácil de fazer as coisas. E depois também a credibilidade, né? Porque na área de inteligência artificial, a gente tem aí uma mescla de... A gente tem filósofo, sociólogo por trás que acaba questionando um pouco, né? O que é a inteligência artificial. Então, no início, as pessoas ficaram preocupadas com essa palavra inteligência artificial. Como que pode? Inteligência quem tem é o homem, tá? Mas atualmente, como o César está falando aí, não tem mais como fugir da IA, tá? Ela vai estar substituindo o ser humano em atividades que vão danificar a vida da pessoa, ou enfim. Vocês vão ter essa disciplina de IA, tanto nas engenharias como na área, em sistemas de informação e ciência da computação, tá? Quer complementar, César? Tem outros professores aí também, se quiser falar mais alguma coisa. A preocupação dele, mais, pelo que eu notei, né, é ser mais difícil entrar no mercado de inteligência artificial agora, né, ou daqui a um tempo, quando tiver mais gente, né, vamos dizer assim. Né. É Matheus, né? Era o Matheus? Quem que era? Matheus? Tinha perguntado? A Pantera Cor-de-Rosa, cadê ele aqui? Cadê? É Matheus. É isso mesmo, é ele. Matheus, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial em 1987. Uma mulher, em 1987, trabalhando com IA. Então, vejam bem, né? A coisa é antiga, né? Então, mas assim, todas as... existem modismos, não é, César? Me ajuda aí. Isso tudo tem épocas. Agora, se a gente for trabalhar com a IoT, vai precisar tanto da inteligência artificial. Então, tudo é questão de época, de momento. Depende no que você vai atuar. Mas se eu posso falar uma coisa que eu acho importante, assim, cara, independente do mercado que você queira entrar, seja bom no que você está pretendendo fazer. Exatamente. Então, se muna de todas as informações possíveis, tá? E faça o que você gosta, tá? Porque a coisa mais horrível, assim, que acontece na vida das pessoas é não gostar do que faz.
Exatamente. Faça com amor. E se você gostar do que você faz, cara, você vai fazer bem feito. Porque você vai pesquisar, vai correr atrás, entendeu? Vai se diferenciar dos outros. E se você se diferenciar dos outros, com certeza as empresas vão perceber isso daí em você. Então você já tem um ahead, né? Não sei como que fala isso daí. É alguma coisa à frente, né, dos outros candidatos, tá? E a dificuldade, o mercado está complicado mesmo, tá? Para todo mundo, né? Seja proativo também, né, César? Oi? A proatividade aí também é importante, Isso, né? proatividade. São coisas que às vezes a gente não percebe, né? A gente vem de uma metodologia de ensino que ela não motiva as pessoas a pesquisarem por si próprias, entendeu? É tipo assim, você vai no ambiente, no curso, você senta e fica passivo esperando que alguém vai te trazer informação, tá? Mas na realidade, a informação ela está hoje mais do que disponível para todo mundo. Tá, o Entendeu? Gustavo está fazendo uma colocação ali, complicado arrumar o primeiro emprego. Tem gente pedindo experiência para estágio. Gustavo, você tem que insistir. Da mesma forma que você, enquanto estudante de qualquer área, não importa qual, engenharia ou área de TI, né? A sua experiência vai ser igual a de outro colega seu. Então, se candidata, mete as caras, vai se candidatando. Eles não vão conseguir, porque o que eles querem, na realidade? Eles querem pagar o valor de um estagiário para um profissional sênior. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que estar lá, ó, batalhando. Vamos correr atrás. E vamos lá insistir. Toda e qualquer oportunidade, vamos nos cadastrar. Não é, César? Sim. Foi. E eu sabendo, a gente para a área de ciência da computação, que vagas são mais pertinentes para nós? Gente, então, a área de TI, veja bem, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, às vezes a gente tem um perfil que você quer seguir na faculdade, mas os cursos são generalistas, isso daí por recomendação do MEC. Por ele ser generalista, você consegue se aperfeiçoar em qualquer área que você precise. Entendeu? Minha colocação? É claro que quem é da área de ciência da computação ele vai ser mais um cientista, né? Ele vai desenvolver algoritmos e ferramentas aí, ela mescla um pouco com a engenharia da computação. Qual que é a diferença de engenheiro da computação para o cientista da computação? A única coisa é que não tem as matérias básicas da engenharia, o resto é o mesmo currículo, né? Agora, quem faz sistemas de informação, ele vai mais para a área de CIO, né, que é o Chief Information Officer, é o que vai estar gerenciando tudo, tá? Mas, gente, é uma coisa que eu queria que vocês percebessem, que no mundo, né, no mundo atual aí, é o que aparecer, se você realmente achar que dá conta, é abraçar, meter as caras. Não é, César? Sim. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem... quer dizer, olha só, o William que pergunta, ele falou assim, poxa, eu sou engenheiro eletricista, estou querendo ser da engenharia, né? Só que tem um monte de coisas que estão acontecendo na engenharia que pressupõe você ter conhecimento de redes, né? Então, daí ele diz assim, poxa, será que agora o mercado está tão exigindo que o engenheiro também conheça de tecnologia de informação e de redes, né? Eu acho o mercado exige tudo. eu acho que sim. Ele exige, mas... Né? O problema é que uma ele não vai achar. Não vai encontrar. O meu filho, para você ter uma ideia, meu filho mais velho, ele é engenheiro eletricista e está trabalhando na área de... Ele é um project manager, tá? Gestão de projetos de elétrica, tá? Em uma empresa grande aí, né? Só que ele entrou como assistente, alguma coisa assim. Então, o salário dele é relativamente baixo em relação ao que ele acha que ele poderia ganhar enquanto engenheiro, né? E ele fica revoltado com isso, né? Mas ele faz um ano só que está na empresa.
E a gente está numa época que a geração atual, a geração de vocês, é muito ansiosa. Estanque, tudo na hora. Que as coisas aconteçam com uma velocidade muito grande. E é a velocidade da informação. Entretanto, na vida, as coisas não acontecem tão rápido assim. Porque as coisas têm o tempo certo para maturar. Entendeu? É que nem árvore para crescer. Não adianta você plantar semente e querer que a árvore dê fruto daqui 2 semanas. Vocês sabem que a natureza não é assim. Tá? Mas no computador, se a gente der um enter, o que o programa vai fazer, já fez. Antigamente não, era mais lento. Então, a gente compara a vida com essa rapidez que a gente vê na informática, né? no mundo da informação. E, infelizmente, não é. Né? Então, você tem que saber qual árvore que você vai plantar. Você vai plantar uma laranjeira, uma mangueira, ou se você vai plantar uma árvore de tâmara. Né? Dizem que a árvore de tâmara, para dar a tâmara, né, demora 70 anos. Né? Então, para a gente, é impossível esperar tanto. Concorda? Mas é assim, se você quiser tâmara, você vai ter que esperar. Se você quiser ser o presidente de uma empresa, é o que eu falei, só tem uma maneira mais fácil, é você criar a tua empresa e ser o presidente da empresa. Ou ser filho do dono. Ou ser filho do dono, maravilha. Né? Ou que eu sempre brinco com os alunos, né, de produção, né, que a gente sempre brinca e o negócio que a gente cria na aula de planejamento e controle da produção é a nossa fábrica de cachorro-quente, de chocolate. Né? Fábrica de cachorro-quente de chocolate. É isso que a gente faz. Né? E daí a gente tem que esperar o tempo das coisas. Né? Só que a gente não pode desistir. Porque o fato de a gente estar, tipo assim, com o currículo básico, por exemplo, acabei de me formar, vou procurar estágio, já no estágio o cara quer um estagiário com 10 anos de experiência. Daí vem a minha crítica com relação a esse tipo de estágio. Porque o que essa empresa quer, ela não é um estagiário. Essa empresa está querendo um profissional, como a Cris falou, tá? Que faça o que ela precisa, né? Ela precisa de um profissional ali, só que ela não quer pagar o profissional, ela quer economizar. Então, ela contrata o estagiário, né, para pagar R$800, R$1.000 para o cara de bolsa, não é nem salário, né? Tipo assim, ajuda de custo para que ele desenvolva um trabalho que agregue valor à empresa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Né? Se você está realmente precisando de emprego, não tem por onde ir, você acaba aceitando qualquer coisa. Tá? Agora, é assim, o conselho que eu dou para vocês também. Se você aceitar um estágio numa empresa dessa, você já sabe, é uma árvore de tâmara. Tá? Mas é assim, seja o melhor estagiário possível na empresa. Tá? Interaja com todos. A gente, na área de exatas, a gente tem muita dificuldade de conversar. Né? Por quê? Porque a gente não tem nenhuma cadeira de psicologia, por exemplo, sabe, de humanas na nossa grade. Tá? E a gente tem que saber interagir com as pessoas. Só que a gente não sabe, a gente não aprende. E a gente, às vezes, até força que isso aconteça nos trabalhos integradores, né? Nos trabalhos em grupo. Né? Quando você está na minha aula e o tio aqui pede para sentar todo mundo com cartolina e fazer o desenho lá para apresentar na frente, né? Não menosprezem essa cartolina com a caneta, porque o tio aqui, ele não está querendo o trabalhinho, ele está querendo observar a inter-relação que vocês têm, a capacidade de liderança, né? É a mesma coisa que você ir fazer uma entrevista de estágio, o cara dá uma caneta na tua mão e fala assim, faz um desenho para mim. Você acha que ele está preocupado com o desenho? Né? E essas coisas a gente não tem como conversar
não tem como aprender e como passar, só no dia a dia, nessas conversas, nessas palestras, né? Que é onde a gente vai, de repente, começar a abrir um pouco, falar assim, poxa, às vezes eu vou na faculdade e não converso com nenhum colega do lado. Também, gente, não é para ficar conversando, batendo papo e atrapalhando a aula. Não é isso que eu estou falando. Mas conheça o cara que faz ciência da computação, faça amizade com alguém que faça engenharia, troque informação, pergunte o que o cara está aprendendo, o que ele está fazendo. Sabe por quê? Porque vai ser útil no teu conhecimento. Tá? E, como a Cris falou, a gente não consegue conhecer tudo. A gente não consegue conhecer tudo. A gente consegue conhecer uma parte. Tá? Tudo tem a ver. Você vê, exatas é exatas. Tudo é exatas. Só que daí você vai dividindo. Na engenharia elétrica, é uma partezinha. A ciência da computação é outra partezinha. Né? Tecnologia da informação é outra partezinha. São coisas que vão afunilando. Então, tem as especificidades. Né? Você vê, o engenheiro da computação se preocupa em como vou mostrar. Qual que é a diferença da ciência da computação para um web designer? Porque o web designer vai mostrar as coisas na tela também. Legal. Então, se você for um cientista da computação, que conheça programação, saiba fazer um programa, sabe usar lógica, sabe usar matemática, consiga fazer um negócio legal, poxa, seria bom se você conhecesse o web design, né? Para ficar mais bonitinho, tá? O web designer faz bonitinho, mas às vezes ele não sabe qual é o programa que vai por trás. Um técnico consegue fazer isso, né? Um técnico. Então. É diferente, né? É um perfil diferente do aluno da computação de sistemas de informação. Porque o marketing, né? A gente nem falou de marketing, né? Nossa, quando o cara que vai fazer um sistema de informação, tá? Projetar, o tecnólogo de informação, ou até o cientista da computação, que vai fazer um software para agregar todos os sistemas da empresa, ele vai ter que interagir com o engenheiro, vai ter que interagir com o cara do estoque, vai ter que interagir com o cara de TI, que é o cara que cuida da rede interna lá, né? Porque muita coisa ele vai querer fazer, o cara de TI vai falar, mas esse protocolo não passa na minha rede. Mas como não passa? Não, o meu negócio é internet, você vem aí com, sei lá, Mod Pro, nem sei o que é isso. Quer dizer, ele não conhece, essas redes industriais, o cara não tem noção do que é. Tá? Mas ele conhece o básico. Né? Quem teve aula comigo de rede de computadores, eu sempre falei, gente, protocolo é a mesma coisa para qualquer rede. Tá? Só que numa rede Ethernet é uma coisa, numa rede industrial é outra coisa, numa rede wireless sem fio é outra coisa. O princípio é o mesmo. Né? A ideia do protocolo é o mesmo para as três. Você aprendeu um protocolo, você sabe os outros. Tá? Que nem eu falei quando eu estava conversando com vocês. Se você sabe eletromagnetismo, você sabe ótica. Entendeu? Você pode não ter, nem saber que sabe, mas quando você começa a aprender, alguém vai explicar para você, você vai fazer conexão. Né? Se você sabe álgebra linear, você sabe computação gráfica. Porque computação gráfica é álgebra linear. E se você sabe computação gráfica, você sabe álgebra linear. Isso. E se você sabe computação gráfica, você sabe trabalhar com vetores, você conhece física. Sim. Você conhece física, cara. Aí tem aquele joguinho lá, né? Você fala assim, não, vamos colocar os parâmetros de gravidade. Não tem assim? O cara vai para outro planeta, você consegue configurar o planeta do cara. Quanto tem de gravidade, quanto tem de arrasto nas naves, qual que é o consumo de combustível que vai ter. Né? Ou então você vai no Flight Simulator, né? Você vai ter que colocar condições adversas. Você pode colocar vento lateral, vento de proa, de popa, empurrando o avião. Né? Você aumenta a velocidade do vento.
Daí você é engenheiro civil, né? Vai projetar uma ponte, né? Poxa, você tem que saber um pouco de computação gráfica. Por quê? Porque você fazer as contas na mão, cara, não dá, é muita conta. Você vai ter que abrir mão e utilizar um CAD para fazer as coisas para você. Daí, eu não sei o que eu vou utilizar. Sei lá, usa o SketchUp, usa, sei lá, o AutoCAD, sei lá, o GIMP, Photoshop, sei lá. O que importa é o seguinte: se você tem um software que o cara que programou sabe, se você consegue inserir, né, parâmetros, e isso o cientista da computação vai fazer. Quando ele fizer o software para você, ele vai deixar um monte de coisas que você vai poder preencher lá. E dependendo do jeito que você preencher, a resposta daquela função, daquele sistema, vai ser diferente. Então, se você colocar sem gravidade, vai ser de um jeito. Se colocar com gravidade, né, um ATM, vai ser igual na Terra. Se colocar com 0,6, vai ser igual em Marte. Entendeu? Então, você vai conseguir ver como que a estrutura que você projetou se comporta em Marte, na Lua ou na Terra. Sabe? E essas coisas a gente não aprende. Né? Às vezes o professor não fala para a gente. Né? Às vezes ele nem sabe. Né? E não é demérito do professor. Né? Por exemplo, ciência da computação, TI, engenharia, tem tudo a ver com matemática. Eu tive professores de matemática que conheciam um pouco de ciência da computação, por exemplo. Então, quando ia me ensinar, sei lá, sei lá, integral, matriz mesmo, matriz que é muito utilizada, né? Tá? Bom, a minha visão era muito de física, sabe? Então eu via vetor, assim, sabe? Uns negócios diferentes, com força para lá, força para cá. Eu enxergava de maneira diferente. Né? Por quê? Porque eu tinha conhecimento de telecomunicações. Então eu conhecia aquilo aplicado a telecomunicações. E ela fazia as contas lá, eu olhava lá, Raquel, não estou entendendo nada. Ela falou, César, eu não sei onde você usa isso. Tá? Mas a ferramenta faz isso. Tá? Daí, um dia, eu sentei com ela e falei, poxa, mas Daí ela conseguiu olhar para o que eu estava querendo fazer, e ela falou, mas você pode usar essa ferramenta. Olha que legal, a ferramenta faz isso, isso, isso. Tá? E isso daqui é o que você quer. E, nossa, que maravilha. Ou seja, ela era professora de cálculo. Entendeu? Não era professora de física. Tá? Mas ela conseguiu ver, porque a física o que é? Na realidade é você decompor, você fazer o que a álgebra faz, né? Você escrever as coisas que acontecem no mundo natural em linguagem matemática. É isso que a álgebra faz. E é isso que a gente tem que aprender. Né? Só que a gente não sabe, a gente tem medo. Matemática, nossa, eu vou aprender matemática nunca. Tá? Daí vem até um colega aqui que fez uma pergunta, eu não sei quem é porque eu já perdi aqui. Mas a pergunta é assim, poxa, quem está na área de exatas e não sabe matemática, está ferrado. Né? Não. Aprende. Pode não ser. Né? Você vai aprender. Você vai aprender. E vai facilitar você entender a matemática. Olha que legal. Depois, quando você terminar o curso, você vai falar assim, nossa, a matemática era tão... É isso? Nossa. Né? Uma transformação, assim, uma transformação, uma janela nos pixels aqui do computador. É isso, só isso, é só isso. Né? Bom, gente, eu havia combinado com o professor que ele ficaria até as 9 horas, já está dando quase esse tempo aí, né? Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, qualquer coisa, depois quiserem nos passar, ou o professor, ou eu, alguém da área de TI responde para vocês, tá? Eu achei que foi uma experiência super gostosa essa de hoje, eu achei que foi valiosa a experiência. A gente teve um bate-papo aí, vocês acabaram conhecendo o outro lado do professor, né? Um professor que conversa sobre vários assuntos,
Na aula a gente não consegue ser exatamente como a gente é fora da aula, porque a gente tem uma ementa a cumprir, né? Enfim, mas a gente está aí para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá? Então, porque essa palestra ela vai contar 3 horas, então vai ser 2 horas da palestra, mais 1 hora do resumo que vocês vão fazer e vão estar submetendo, ok? O professor vai ser professor da maioria de vocês aí, né? Olá, o Ederson tem uma dúvida. Pode falar, Ederson. Você tem 3 minutos para você falar, o professor responder. O relatório que tem que fazer, ele é à mão? Ou pode ele quer falar de relatório? Pode fazer a caneta, tá bom? E não com a letra da namorada, tá? Isso, não vale pedir para a namorada fazer para você. Ou se você quiser, pode fazer em Word, ou se quiser, pode fazer em PDF, não tem problema nenhum. Não escreva muito e nem escreva pouco, tá? O relatório é bom, gente, que ele vai fixar as ideias que o professor passou hoje para vocês. Tá? E se vocês, porventura, tiverem alguma outra dúvida a respeito, depois vocês podem estar nos perguntando. Tá? E é claro que com os meus alunos, a gente vai colocar questões nas provas, né? O professor terminando aqui, ele já vai passar uma questão para mim, para a gente colocar em todas as provas do curso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Vou? Okay? Vai! Vou. Vai! Vou. Tá bom, então. Tá bom. E assim, viu? Não, eu faço a pergunta aí sim. Então. Professor, fala aquele lá do raio-x que todo mundo lembra, vai. Então, tá Isso, bom. vou falar do raio-x. Bom, gente, uma boa noite para todos, agradeço, tá? Espero que tenham realmente gostado. Amanhã o professor é um professor externo à faculdade, ele está atualmente na Unicamp, trabalha num grupo de pesquisa da Unicamp. Ele foi meu aluno na graduação, aliás, eu dei aula com um monte de gente já na graduação, e ele fez o doutorado dele na Itália. Ele já foi professor também aqui na FAM, né? Eu trouxe ele para trabalhar com a gente, tá? Aí, dúvidas, gente. Então, por favor, vocês acabaram misturando algumas dúvidas aí de cunho de curso com cunho de palestra. Não misture isso daí. As perguntas depois a gente responde com o maior prazer para vocês, né? A gente tem uma boa relação, eu tenho uma boa relação com os alunos, vivo mandando mensagem, acho que eles devem estar até cansados de mim, quase todo dia estou mandando mensagem aí para estar molando. Falaram sobre o portal, que não conseguiram subir, é claro que o portal também estava de férias, todo mundo estava de férias, né? Estão voltando agora, e qualquer problema que vocês tiverem, então, se vocês não conseguirem resposta de alguém, isso vale para todos os cursos, vocês tentaram várias vezes, então o que o coordenador é? O coordenador, ele é um intermediário entre a faculdade e vocês. É claro que o coordenador não consegue bolsa de estudos, não consegue abaixar valor da mensalidade, não consegue dar aumento para o professor, não consegue nada disso. A gente é um saco de pancada, né? De quem? Do aluno, de professor, da direção e do MEC. Olha a responsabilidade, tá? Então, a gente acaba intermediando, né? Então, o que vocês não conseguirem, me mandem um e-mail que eu tento intermediar, tá? Quem está tentando algum tempo aí, não consegue nada, eu dou direcionamento, porque às vezes está indo para lugar errado. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite, Cezinha. Te agradeço de coração. Boa noite. Não esquece Em nome de todos os nossos alunos. Não esquece de se inscrever no meu canal, dar joinha, like. Entendeu? Deixa com nós, professor, deixa com nós. E se quiser, né, apresenta o meu canal aí para a namorada, para o cachorro, para o papagaio. Então tá bom, gente. Boa noite, viu? Obrigada, viu? Até amanhã. Então, amanhã às 7 horas estaremos aqui novamente. Eu estarei também. Eu vou estar com vocês a semana inteira, tá? Beleza. Valeu, professor. Boa noite aí. Obrigado. Boa noite. A gente se aguarda aqui ainda. Eu queria conversar com vocês, Marco e Cris. Eu não sei, aqui é meio complexo, hein? Não, não é não. Quer ver? Eu tiro todo mundo. Quer ver?
Eu vou parar de gravar, tá ok? Para de gravar, por favor. Ah, não, quero ficar também.